Neste vídeo, nós vamos entender como a habilidade para reconhecer os outros, quem é aquele que está interagindo consigo, né? Principalmente no reino animal, que é o nosso foco aqui, no nível individual e não no nível coletivo, é vital na história evolutiva da evolução da complexidade social. Nós vamos entender melhor os mecanismos evolutivos por trás dessa habilidade de reconhecer o outro e os seus contextos na quais ela evoluiu e em quais espécies ela não foi necessária para a vida em grupo, como no caso das abelhas, dos cupins e das formigas. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Reconhecer o outro, o reconhecimento, é necessário para quase todos os comportamentos de nível social. O reconhecimento ele varia de uma ampla gama de categorias. A primeira nós podemos dizer a categoria do self, do eu, de eu saber quem eu sou. A de eu reconhecer parentes, reconhecer companheiros, o gênero, se é macho, é fêmea, se é um vizinho ou não, se é um rival ou não, um amigo, qual a espécie, se é da mesma espécie que a sua, se é um predador ou se é uma presa. O reconhecimento individual, ele refere-se a um subconjunto de reconhecimentos que ocorre quando um organismo identifica outro de acordo com as suas características de nível individual, que são únicas dele. A capacidade de reconhecer indivíduos pode ser uma habilidade social muito valiosa, sempre que houver interações que são repetidas entre vários indivíduos, que tenham interações diferentes. E por falar em habilidade social, lembra que nós já temos no nosso vídeo anterior um vídeo na qual nós exploramos mais sobre como a vida em grupo, ela impõe uma série de necessidades cognitivas e ela impõe certas características muito peculiares na mente daquele indivíduo, na vida em grupo. Então, depois confere lá esse vídeo que ficou bem legal, sobre a cognição social. Embora o reconhecimento individual provavelmente seja importante em uma variedade de contextos sociais, a grande maioria das pesquisas sobre esse reconhecimento de nível individual tem se concentrado em 3 situações principais: a de territorialidade, competição agressiva e cuidado parental. E vamos entender por que é importante o reconhecimento individual. O comportamento que sugere reconhecimento do nível individual está bem documentado em muitos insetos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E ela ocorre em diversas modalidades, ela tanto visual, olfativa e auditiva. O reconhecimento, no entanto, vem em muitas outras formas diferentes, cada uma das quais pode colocar diferentes demandas cognitivas naqueles indivíduos que estão envolvidos nessa ação. Algumas espécies, por exemplo, parecem distinguir apenas categorias amplas de indivíduos, macho versus fêmeas, aquele que é familiar a ele, aquele que é estranho, o trabalhador versus o reprodutor. Mas esses grupos de animais, eles parecem não distinguir indivíduos dentro desse grupo. Eles não sabem quem é a fulaninha e quem é a ciclaninha. O reconhecimento de nível de indivíduo ele pode ser baseado em pistas perceptivas únicas, como as características faciais que cada um tem, como por exemplo o caso das vespas de papel, a Polistes fuscatus. Ou então eles podem se envolver numa integração de informações de diferentes pistas, que ela é convertida em uma única modalidade, ou então em diferentes modalidades sensoriais, que pode envolver o som, o olfato, o tato. Essa integração multidinâmica e multimodal, que envolvem essas pistas de qual é a identidade daquele animal, ela é interessante porque parece envolver níveis cada vez mais sofisticados de memória, assim como de um processamento cognitivo. Porque se ele usa uma pista de nível olfativo, com o cheiro típico de cada um, somado à cor, a visão, como no caso lá da vespa, em que ela reconhece os padrões faciais, mas um outro tipo de memória, como uma outra memória gustativa, não sei,
Isso tudo vai se somando, então exige uma complexidade cognitiva ainda maior. Os humanos, é claro, fazem isso de reconhecer a nível individual rotineiramente, integrando várias informações para isso. Porque para você lembrar que a Ana é uma Ana e o Mateus é um Mateus, você reconhece o rosto, a voz, a percepção individual de personalidade, entre várias outras características que são multimodais e que formam a identidade de cada pessoa que você convive. Algumas das primeiras evidências de que os animais também podem integrar múltiplas pistas da mesma modalidade para formar uma representação de um indivíduo vieram com trabalhos que envolveram os hamsters. Os hamsters dourados, o Mesocricetus auratus, produzem pelo menos 5 diferentes odores que são individuais. Nenhum outro tem igual. Em um experimento típico, um macho que já estava familiarizado com as fêmeas A e B, ele se habituou às secreções vaginais da fêmea A. Ele então foi testado com as secreções dos flancos de A ou de B. Os machos testados com as secreções do flanco da fêmea A mostraram pouca resposta, que ela estava habituada àqueles odores. No entanto, os machos testados com as secreções do flanco de B responderam fortemente quando eles eram apresentados àquele cheiro. Os autores concluíram que quando o macho estava habituado a um odor, ele também estava se acostumando com a representação total daquele indivíduo, como se aquele cheiro fosse o próprio indivíduo. E, portanto, ele não ficou surpreso ao encontrar um odor diferente do mesmo animal. Os hamsters, eles sugeriram, têm uma memória integrada de vários odores de outros indivíduos, porque embora eles tenham se acostumado com o cheiro da vagina, apresentar o cheiro do flanco ele ainda assim sabia reconhecer. Experimentos subsequentes demonstraram um reconhecimento individual que fosse também intermodal nos domínios visual e vocal em cavalos, em suricatos e em corvos, que eles integram, o olfato, a voz, assim como a visão daquele indivíduo para dizer quem é quem dentro do grupo. Espera-se que mecanismos complexos de reconhecimento evoluam apenas quando mecanismos mais simples não são suficientes para que eles atendam às demandas da vida social. Muitos insetos distinguem entre grupos de diferentes colônias, mas não entre indivíduos dentro da sua própria colônia. Presumivelmente porque um nível mais detalhado de reconhecimento exigiria um enorme aumento na memória, sem trazer muitos benefícios para a espécie. Os mecanismos de reconhecimento podem, portanto, ser classificados em ordem crescente de complexidade, conforme envolvam discriminação entre classes amplas, entre indivíduos dentro dessas classes mais amplas, ou então uma classificação simultânea em múltiplos níveis. Cada nível de complexidade parece exigir níveis cada vez mais complexos de processamento neural. Se o reconhecimento individual ele pode evoluir em qualquer espécie, mas o faz principalmente quando o ambiente social exige, nós devemos esperar encontrar uma ausência de reconhecimento individual, mesmo em sociedades complexas, se as circunstâncias parecem tornar desnecessário preciso reconhecer o indivíduo dentro do grupo. Titkas e Niven, em 2009, argumentaram que isso ocorre em muitas sociedades de insetos, que elas são comprovadamente muito complexas, mas elas carecem de um reconhecimento em nível de indivíduo, e eles só têm um reconhecimento em nível de classes mais amplas. A presença ou a falta de reconhecimento individual, ela pode, portanto, depender não da complexidade geral da sociedade, da qual aquele indivíduo vive, mas sim das demandas precisas do ambiente social na qual ele está inserido. Existem inúmeros benefícios potenciais associados à sinalização da identidade do outro, incluindo uma diminuição do assédio por vizinhos durante interações territoriais. Nesse sentido, é quando os vizinhos brigam muito entre si, porque se eles já reconhecem quem é o vizinho, eles não vão brigar, porque se chegou aquele vizinho que ele já conhece. Mas se chega um estranho, ele vai brigar. Ou então aumenta o altruísmo de parentes familiares, que inclusive lembra que nós já temos vídeos aqui no canal explicando mais detalhes sobre a evolução do altruísmo.
Porque para que o altruísmo possa evoluir, numa das abordagens que nós já falamos aqui no canal, é necessário o reconhecimento de parentes, das classes de parentes. Além disso, diminui também o risco de endogamia, porque se você sabe que é o parente, você não vai cruzar com o parente. Existe também uma diminuição do parasitismo de ninhada, inter e intra-específico, porque ele reconhecer, né, nesse nível individual aqueles que são parasitas, mesmo que eles sejam muito parecidos. Além disso, também diminui a competição agressiva por status, porque lembra que nós já falamos bastante aqui no canal, no nosso vídeo que nós falamos sobre hierarquia. Por que as hierarquias são vantajosas? Porque elas diminuem o nível de agressividade dentro do grupo quando elas estão estabelecidas. E além disso, também há um aumento da estabilidade em interações recíprocas e grupos cooperativos, como a gente vem falando aqui ao longo dessa série de vídeos de cognição, né? Porque se os animais reconhecem uns aos outros, quem é amigo, quem o ajudou antes, numa próxima interação, necessidade, ele também pode ajudá-lo novamente. A sinalização de identidade, ela também pode ser cara, metabolicamente falando, porque é mais difícil um indivíduo que é reconhecível poder trapacear. Por exemplo, um passarinho que é corretamente identificado, ele obterá uma proporção maior de comida entregue corretamente dos seus pais, mas também receberá uma proporção menor de alimentos entregues incorretamente por adultos não aparentados com ele. Isso nós estamos pensando naquelas tipos de padrões de cuidado parental de aves, em que tem os pais e os cuidadores auxiliares, ou outras aves parentadas, né? Ou então em grupos grandes de aves, como os de pinguins. Porque se ele consegue reconhecer certinho que aquele é o filhote, ele não vai dar comida errada. E assim o filhote não se beneficiaria desse erro dos adultos ao não reconhecê-lo. E aí vamos entrar um pouco no conhecimento das relações intrapessoais e interpessoais dos outros animais. Em muitos grupos de animais, os indivíduos interagem de maneiras previsivelmente diferentes com cada um dos seus parceiros potenciais. Esse padrão ele não é aleatório na forma com que eles se interagem. E isso cria um ambiente social no qual exigem certas regularidades estatísticas, o que vai levantar duas questões. O que os indivíduos sabem sobre essas regularidades de padrão de comportamento? E o que eles sabem sobre os relacionamentos um do outro? Esse conhecimento do terceiro é interessante porque só pode ser adquirido reconhecendo outros indivíduos, observando-os interagir entre si, porque eu posso não estar participando de uma certa disputa, mas eu vi dois disputando e vi quem ganha e quem perde. E isso faz com que aquele animal que assistiu deduza as posições sociais do outro. E para isso é necessário que os animais eles adotem uma perspectiva não egocêntrica do mundo na qual eles estão vivendo. Porque assim ele precisa avaliar as interações nas quais ele próprio não estava envolvido. Como lembra que aqui no canal também nós já fizemos um vídeo sobre as galinhas e as interações das galinhas que elas aprendem observando a interação de uma galinha com a outra para saber a posição social dela? Então depois confere lá esse vídeo que é um exemplo disso daqui. O conhecimento das relações de outros indivíduos também é interessante porque pode envolver a formação de categorias sociais, tais como indivíduos que são muito ligados, ou uma organização de conhecimento sobre relacionamentos em algum tipo de estrutura, como algum nível de hierarquia, ou algum outro nível de associação entre os indivíduos, que pode incluir a posição hierárquica dentro de uma hierarquia de dominância, ou um arranjo hierárquico estruturado em árvores de grupos de parentes. Esses dois tipos, né, as hierarquias de dominância, que é aquilo que nós já explicamos no nosso vídeo anterior aqui do canal, que é quando um indivíduo domina totalmente e outros são totalmente subordinados a ele. E esse arranjo de árvores de grupos de parentes são aqueles grupinhos como se fossem panelinhas entre mãe, filho, filha, talvez às vezes neta, que ficam mais aparentados, e alguns são mais próximos do que outros desses pequenos grupos, e vai se formando como se fosse uma árvore de interações dentro de um grupo maior. O conhecimento das relações de outros indivíduos, ele também é relevante para a pesquisa sobre a evolução da cognição, porque se a seleção favorece indivíduos que podem reconhecer outros pares, né, outras díades ou tríades de interações,
mesmo naqueles grupos que têm muitos animais, isso apresenta uma pressão cognitiva muito grande para os animais, para aquelas espécies. Em um grupo de 80 indivíduos, o que não é incomum para muitos primatas, a vida de 80, existem 3.160 díades possíveis. Dias que são interações, né, entre pares, de tipos de interação social. Enquanto que existem 82.160 tríades possíveis, interações de 3 pares de indivíduos. As pressões sociais nesse tipo de interação criam problemas de aprendizado e de memória que são quantitativa e qualitativamente diferentes daqueles em outros contextos, que não o social. E aí nós entramos aqui novamente na importância das hierarquias. Uma ordem de classificação de dominância que é a linear, que é, né, de baixo para cima, a qual tem um acima e um abaixo, em muitos animais poderia surgir se cada indivíduo dividisse os seus companheiros sociais em dois grupos. Aqueles classificados acima dela e aqueles classificados abaixo dela. Porque ela precisa reconhecer, se ela vive numa hierarquia, quem está acima, quem está abaixo. Alternativamente, o mesmo tipo de hierarquia poderia ser baseado no conhecimento de que cada indivíduo sobre as relações hierárquicas entre todos os outros indivíduos. Porque assim ele pode avaliar e mensurar o nível de impacto que ele vai ter quando ele precisa interagir. Porque nós falamos no vídeo da hierarquia, isso é o tema do meu mestrado, por isso particularmente eu gosto bastante de falar sobre ele, né? Que se aquela hierarquia ela for muito rígida, é muito difícil mudar de posição hierárquica, como é o caso das hienas, que nós já falamos aqui no canal. Elas possuem uma hierarquia linear, do tipo matrilinear, que as fêmeas estão sempre no topo. Porém, alguns outros animais, como o cateto, que eu estudei, ele tem uma variabilidade maior das hierarquias. Então, os indivíduos eles podem mensurar, avaliar qual é o melhor indivíduo para eles se associarem, para que eles possam subir na hierarquia e melhorar a sua posição social. Porque melhorar a posição social indica ter acesso a mais comida, a mais recursos, a mais formas de reproduzir e de deixar filhotes. E se você gostou desse tema muito interessante aqui sobre as hierarquias, eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo no qual eu falei sobre a sociedade das hienas, que ficou bem legal. E não deixe de se inscrever aqui, porque no nosso próximo vídeo nós vamos continuar explorando esse tema das hierarquias. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!